que se disponibilizou, que venceu o cansaço, venceu a fadiga. Eu tenho a certeza que empecilhos surgiram para impedir a tua chegada aqui. Certamente o inimigo investiu pesado, mas aprove ao Senhor dos Exércitos nos trazer a este lugar santo em segurança, para bem dizer e enaltecer o nome santo do Senhor. Aproveitando enquanto algumas pessoas estão de pé, quero convidar uma vez nós que pode, por bondade, de pé. E você que trouxe o seu exemplar bíblico, abra comigo no livro de Daniel. Para você que ainda não trouxe o exemplar bíblico, não tem problema. Você estará nos acompanhando na leitura que será colocado nesse painel. Daniel, capítulo 6. Faremos menção de 2 versículos para a glória do Todo-Poderoso. Olha o que nosso Deus tem para falar conosco nesta noite. Daniel, capítulo 6, versículos 10 e o versículo de número 11. Deixa eu aqui perguntar, como eu sempre pergunto. Para você que já encontrou o livro de Daniel, diga bem forte. Irmãos, é para dizer bem forte, glória a Deus. Glória a Deus! Maravilha! Esse é o povo que vai morar no céu. Agora quero ver aqueles que já encontraram o capítulo 6. Glória a Deus! Para você que encontrou o capítulo 6, você vai dizer um aleluia. Aleluia! Que maravilha! Ainda há pessoas que estão procurando, vou lhe dar uma pista. Se você ainda está procurando, está aqui. Tá certo? Agora quer ver uma coisa? Para você que já está vendo o capítulo 6, o versículo 10 e o livro de Daniel, você vai falar bem alto e bom som, para que o inimigo possa ouvir o prato da sua voz. Amém? Quando eu falar 3, assim que eu terminar o número 3, você vai dizer: eu sou mais que vencedor. Quantos entenderam? Diga amém. Amém. Vamos lá no 3, hein? Para você que já está vendo o capítulo 6, versículo 10 do livro de Daniel, no 3 você vai dizer: eu sou mais que vencedor. 2, 3. Eu sou mais que vencedor. Maravilha, irmãos. Esse é o povo que vai morar no céu. Olha o que diz a palavra do Senhor dos Exércitos para os nossos corações. Graças a Deus, irmãos, ainda tem esse painel, porque a minha visão de 18 anos não consigo mais enxergar sem óculos. Mas vamos lá? Daniel, pois, quando soube que o edito, ou outras versões está escrito documento, estava assinada, o que ele fez? Entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. Versículo 11. Eu queria que toda a igreja pudesse ler comigo a parte A do versículo 11, que diz: então aqueles homens foram juntos. Tá bom? Bem bonito para Jesus. No 3, vamos lá? 2, 3. Então aqueles homens foram. Mais uma vez. Então aqueles homens foram. Mais uma vez. Então aqueles homens foram juntos. E eu concluo dizendo: e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Eu queria que, por bondade, irmãos, você esvaziasse as suas mãos agora. Conforme fizemos ontem, vamos fazer o mesmo hoje, porém hoje bem melhor. Com as suas mãos bem erguidas para o alto. Você não vai aplaudir o pregador dessa noite, não, porque eu não sou digno. Você não irá aplaudir a homens. Você vai aplaudir o autor dessa palavra, que é o Espírito Santo. Então, com as suas mãos bem erguidas, irmãos, para aplaudirmos ao artista, os homens fazem isso. Para aplaudir a Deus, tem que ser acima da cabeça. Amém?
Então você vai dar a melhor salva de palmas para Ele. É para Jesus. É para o Senhor. Aplaude, é para Ele, não é para nós. Você está aplaudindo ao corpo da vida. Você está aplaudindo o ânimo do seu viver. Vai aplaudindo, vai glorificando, vai dizendo: Senhor, eu estou aqui. Fale com Ele: Senhor, eu estou aqui na tua casa, estou na tua presença, Senhor, fale comigo. Oh, vai falando com Ele agora, é um momento, vai falando com Ele: Senhor, enquanto estou aqui ouvindo a tua palavra, enquanto estou aqui te aplaudindo, enquanto estou aqui te adorando, vai trabalhando, Senhor, na minha casa, vai entrando com providência, vai abrindo as portas, vai trazendo cura, vai trazendo libertação, vai falando com Ele, Senhor. Aqui estamos, ó Deus, na tua presença, Senhor. Ó Senhor Deus, fale mais e mais aos nossos corações, para que o teu nome venha ser exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, podeis tomar o vosso assento, em nome de Jesus. Eu já estarei dando continuidade da onde parei ontem, e também estarei esmiuçando um pouquinho esta passagem que acabamos de fazer menção. Porém, antes, eu quero convidar a você e reforçar a luz a um lembrete. Eu pedi para que hoje tu me trouxesses uma garrafa d'água. Você trouxe? Deixa eu prestar aqui, pastor. Muito obrigado. Igreja abençoada. Você que trouxe, levante assim as suas mãos bem para o alto. Muito bem, irmãos. Muito bem, isso mostra que a igreja está atenta. Isso, uma serva de Deus ali trouxe de 1 litro. É a tua fé, irmão. Parabéns. Parabéns. Eu pedi para que você me trouxesse. Agora eu quero saber entre vós, quem é aquele que não trouxe? Levante assim as suas mãos. Não trouxe. Muito bem. Se você quiser, lá fora tem uma água como esta disponível. Daqui a pouquinho vamos fazer algo profético. Profético. Tem muitos teólogos que até então questionam esse tipo de trabalho. Estávamos ontem conversando até com o pastor concernente a esses assuntos. Tem pessoas que falam assim: mas para que servem essas águas? Deus não precisa de água. Eu concordo. Deus não precisa de água para poder trabalhar, não precisa. Mas quer ver um exemplo? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Moisés estava diante ao Mar Vermelho, ou conhecido como Mar de Junco. Atrás de Moisés e o povo hebreu estava um exército furioso, o exército egípcio, juntamente com seu rei Faraó. Quando Deus ordena a Moisés, ordenando ao povo para que marche, eles têm que atravessar o mar. Mas como vai atravessar o mar? Em pés enxutos. Deus então ordena Moisés tocar nas águas. E o que acontece com as águas, irmãos? O mar. Aí eu me pergunto: o que abriu o mar vermelho? Foi o poder de Deus? Ou foi o cajado que estava nas mãos de Moisés? É o que, irmãos? Então, para que Deus usou o cajado? Você pode perceber que quando a farinha foi lançada na panela, pois a farinha estava com veneno, Deus ordenou e orientou o profeta Eliseu para jogar farinha dentro daquele guisado. E a Bíblia diz que o veneno exterminou o veneno. Até hoje, não é provado que farinha tira veneno em panela alguma. Aí eu te pergunto: quem tirou o veneno da panela? Foi o poder de Deus ou foi a farinha? Então, para que Deus usou farinha? Dá para entender? Quer ver um outro exemplo? Quando Jesus recuperou os olhos, a visão do cego, ele cuspiu no chão, diz a Bíblia, ele fez um lodo, uma lama e untou nos olhos do cego. O que fez recuperar a visão daquele cego? Foi o poder de Deus ou foi a lama? Então, para que Jesus fez lodo? E aí? O machado caiu na água.
Caleb então jogou o tronco, e onde já viu madeira virar imã, fazendo o machado flutuar? Quem fez o machado flutuar, tirando do fundo do lago? Foi o poder de Deus ou foi o tronco? O poder de Deus. Então para que Deus usou o tronco? Quer outro exemplo? Eu posso citar aqui a noite inteira. As águas de mar estavam amargas. Orientado por Deus, Moisés fez o quê? Pegou os gravetos, estavam secos, e jogou nas águas de mar. As águas que outrora estavam amargas, tornou-se potável. Aí eu te pergunto uma vez mais: quem deixou as águas de mar potável? Foi o poder de Deus ou foi os gravetos? Então para que Deus usou graveto? Está vendo como Deus ele usa coisas simples para que a glória dele possa ser manifesta? E eu vou lhe dizer um segredo muito grande, irmãos: sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta você estar aqui como um telespectador, como um curioso. Puxa, o que vai acontecer? Se você está aqui para ver um espetáculo de mágica, certamente você está no lugar errado. Eu não sei onde tem um circo aqui próximo, mas lá existe truques, lá existe mágica. Aqui só existe o poder de Deus e a fé sobrenatural que serve do Todo-Poderoso. Amém? Então eu pedi para que hoje você me trouxesse essa água. Certamente aprendemos no colégio que a água não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor. Essa garrafa de água, irmãos, no mundo cosmo, no mundo físico, no mundo palpável, você está vendo simplesmente uma garrafa de água. Porém, no mundo espiritual, esta garrafa estará representando o ente querido que você vem aqui interceder e apresentar. Daqui a pouquinho estaremos orando a Deus, pedindo a Deus, para que Deus então manifeste a sua glória, o seu poder na vida da Joana, na vida do Antônio, na vida do José, na vida do Jorge, na vida da Maria, na vida daquele que você ama. Seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seja lá o que for, você estará apresentando esta pessoa no altar de Deus. E amanhã, irmãos, estaremos fazendo algo direcionado pelo Espírito, algo de sobrenatural, pedindo para que Deus tire tudo que lançaram na vida daquela pessoa e manifeste-se nesses recipientes de água. Eu tenho feito esse trabalho há quase 20 anos, no Brasil inteiro. E eu tenho visto, irmãos, algo de sobrenatural, algo terrível. E não te assustes do que pode aparecer no seu recipiente de água. Não te assustes, porque tudo isso é a manifestação do poder de Deus através da tua fé. Você concorda comigo? Diga amém. Amém. Pastor, eu não acredito nisso. Eu tenho uma resposta para você, melhor, duas. A primeira resposta é: o problema é teu. Eu creio. E cadê a segunda pessoa que crê comigo? Então, está concordado no céu, porque assim é concordado na terra. E em segunda proposta que eu quero lhe dizer, já que você não acredita, eu quero aproveitar o ensejo que você convide mais 10 contigo, para que tu possas vir amanhã e ver e contemplar o poder de Deus se manifestar na vida de pessoas. E se prepare, irmãos, do testemunho que você irá contar, porque certamente o culto de ação de graça vai ser abençoado. Não esqueça que convidar o pastor e a missionária, porque certamente, se tivermos tempo, estaremos congratulando juntamente convosco. Amém? Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Já
estaremos orando a Deus. Enquanto isso, você tem a oportunidade de ir lá fora, no decorrer da mensagem, adquirir seu copo, a sua garrafa d'água, em nome de Jesus, para que daqui a pouco possamos orar e apresentar o Senhor. Bem, irmãos, vamos lá? A passagem que acabamos de fazer menção é uma passagem bastante conhecida por todos nós. Acredito que qual de vós nunca ouviu falar deste profeta, deste abnegado santo servo de Deus, chamado profeta Daniel, cuja o seu nome significa Yahvé é o meu juiz, ou Deus julga as minhas causas. Era um homem que estava em evidência aproximadamente a 570 a.C., quando ainda jovem, foi levado para uma terra chamada Terra dos Caldeus, ou também conhecida como a Terra da Babilônia. Ainda jovem, a sua faixa etária dos seus 16 a 17 anos, ele procurou honrar a Deus em toda a sua forma de viver, tanto ele quanto seus 3 achegados amigos, Ananias, Misael e Azarias, cujos mais tarde receberam nomes que tributassem a demônios, ou nomes que tributassem a deuses pagãos. Ananias, Misael e Azarias ficou conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel, Baltazar ou Beltesazar. Amados, nós observamos que aqui no capítulo 6, Daniel já não é mais aquele mesmo jovem quando adentrou na terra caldeu. Ele tinha sua faixa etária dos seus 70 anos, porém ele tinha um privilégio, uma posição privilegiada em meio aos políticos daquela nação. Daniel, irmãos, ele era aproximadamente um governador. Sim, mas peraí, pastor, não foi José? Sim, José foi o governador do Egito, mas o governador da Babilônia foi Daniel, pois ele administrava mais de 120 províncias. E quem administra províncias ou cidades é um governador. Mas aquele homem, ele tinha uma posição política diferenciada como muitos que nós conhecemos hoje. Ele não se corrompia, não se conseguia comprar Daniel, não se conseguia sabotar aquele servo de Deus, porque ele era íntegro. Ele não se vendia em hipótese alguma. Então fizeram um complô. Bem, já que não conseguimos subornar, já que não conseguimos destruí-lo, então vamos tentar acabar com esse homem. Vamos fazer aqui um decreto. Eram homens que certamente, irmãos, eram praticamente homens que faziam a legislação. Eles fizeram um documento, e esse documento dizia que se qualquer homem que se curvasse a qualquer Deus, ou pedisse favor a qualquer homem além do reinário, seria punido e lançado na cova dos leões. Aqueles homens foram até o rei, e o rei Dário, ou Dario, assim que você preferir, assina, decreta, carimba com o seu anel e faz divulgar aquela nova lei que estava em vigor. Mas eu exalto ao Senhor dos Exércitos, irmãos, quando eu vejo no versículo 10, tendo Daniel o conhecimento que a Escritura foi assinada, ele não ficou titubeando, ele não ficou amedrontado, ele não ficou choramingando. Ele fez exatamente o que eu e você estamos fazendo aqui nesta noite. Ele foi para a presença de Deus, ele continuou em oração, ele continuou em adoração, ele continuou buscando o Senhor dos Exércitos, como era de costume. Deixa eu dar uma pausa aqui nessa mensagem e falar para você, servo do Deus vivo, servo do Deus Todo-Poderoso. O que assinaram contra você? Qual é o edito, ou qual é a escritura, ou qual foi a assinatura que falaram para você que aquilo que você tanto almeja nunca será alcançado? Quem sabe qual é a palavra de um determinado advogado dizendo que a tua causa na justiça está arruinada, não tem jeito? Quem sabe por um determinado diagnóstico médico dizendo que a saúde que você tinha nunca mais será recuperada, que certamente esta enfermidade, essa moléstia, essa doença vai levá-lo à morte. Irmãos, estamos diante de um Deus que tem o poder de mudar a sentença, estamos diante de um Deus que tem o poder de mudar essa história. Você crê que Ele está aqui nesta noite, e Ele está aqui neste lugar para poder abençoar a tua vida?
contemplar no versículo 11. Aqueles homens reunidos, uníssimos, dizendo um para o outro: agora vamos pegar ele. Vamos juntos, vamos unânimes, vamos juntos para tentar buscar Daniel em oração. E para a surpresa daqueles homens, eles encontraram Daniel na presença de Deus. E como teus inimigos espirituais estão te encontrando? Estão te encontrando murmurando, se lastimando, estão te encontrando certamente reclamando da vida. Lembra-te da fé que Jesus então comparou quando pregava? Ele sabia muito bem qual era a multidão e o nível de fé que aquela multidão estava diante dele. Ele disse que se tiveres fé, e ele comparou até então uma construção. O homem que constrói a sua casa sobre areia, aonde pode vir os ventos, a chuva, lagos, rios, e quando bate naquela casa, grande a ruína. Porém, aquele que está estruturado na rocha, pode vir o que vier, está inabalável. Você já viu aquela pessoa que é a canela de fogo, está cansado de subir monte, descer monte, vai para a vigília, vai para a consagração, vai para aquilo, é uma pessoa árdua dentro da obra de Deus, mas quando passa por vento, ela vira para você e fala assim: estou querendo largar Jesus, estou querendo deixar tudo. Já se mostra muito bem onde é que ela está estruturada. Quando a Bíblia nos ensina, irmãos, do vento, fala das adversidades, da chuva, é das provações, e dos alagamentos, é das tentações. Pode vir o que vier, aquele que está estruturado na rocha certamente está inabalável. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Deixa agora mesclar esta passagem com o meu testemunho. Conforme você que esteve conosco ontem, você lembra muito bem da onde eu parei. E eu quero dar continuidade. Eu era então, irmãos, um homem, como eu falei ontem, que eu tentava destruir todo tipo de relacionamento, todo tipo de casal. E eu comecei a me aprofundar mais e mais na magia. Eu queria saber mais, eu queria mais a fundo. E comecei a fazer pactos com espíritos, com demônios, aprendendo o que é alquimia, aprendendo o que era cabala, e assim sucessivamente. Li bastantes livros, e nesse período, eu completo então 18 anos de idade. Ao completar 18 anos de idade, a qual tenho até hoje, eu tenho até hoje, ao completar 18 anos de idade, no ano de 93, como qualquer cidadão, eu fui servir as Forças Armadas. E lá estava eu, no ano de 1993, como recruta Amaral, código número 1132. Eu passo no ano legítimo, não saio na primeira, nem na segunda, nem na terceira baixa. Eu me torno um soldado especializado, me engancho e começo então, irmãos, a me tornar, em 94, um soldado especializado. Um soldado, código número 404, um soldado NB. Estava eu na terceira companhia, no primeiro pelotão de operações especiais. E naquela companhia, eu comecei a difundir a minha crença. Depois que o oficial comandante do pelotão, ele indagava a cada um dos seus soldados qual era a crença que eles propagavam. Uns diziam ser evangélicos, outros diziam ser assembleanos, batistanos, presbiterianos, neopentecostais, outros diziam ser católicos, carismáticos, ortodoxos, outros diziam ser espíritas, kardecistas, umbandistas, candomblecistas e assim sucessivamente. Porém, quando aquele homem gritou o meu número 404, então numa posição de sentido eu gritei: eu sou um bruxo do voodoo Nofã, um feiticeiro do tambor de mina, da Irmandade dos Luciferianos, do encantador de encantamento. Paulo de Sepulto e meu Deus, e o meu mentor e guia espiritual é a Pávela. Quando eu declarei tal coisa, aquele oficial, juntamente com todas as testemunhas audíveis, começaram a me questionar: você é um bruxo? Então você será chamado Ravengar. E eles começaram a me apelidar agora como Ravengar. Não era mais o soldado Amaral, e sim o bruxo Ravengar do batalhão.
Na época, muitos lembram-se da novela Que Rei Sou Eu, uma novela do Global, que tinha ali um bruxo com cabelo para o alto, que era o tal Ravengar. Mas o Ravengar, de fato, foi um mago que viveu na Inglaterra no século XVI. Não é apenas um personagem da Globo. E eu comecei a ser conhecido ali naquele batalhão como o bruxo Ravengar. E me tornei, irmãos, de tão difundir a minha crença e os meus dogmas, o meu cargo e os meus conhecimentos, eu comecei a me tornar o líder de uma irmandade, aonde toda terça-feira eu e 14 homens reuníamos no pátio da companhia para jejuarmos a Bávaro, para fazermos o ritual ou caveira, para fazer o nosso pentagrama. E quando nós estávamos no pátio da companhia, da terceira companhia Treme Terra, toda a companhia foi para o refeitório, para o rancho almoçar, enquanto eu e os 14 jejuávamos para o diabo. Um daqueles homens que comigo estavam virou para mim, olhou assim e disse: Amaral Ravengar, cavalo do Apáveno, olhe para dentro do alojamento de soldados. Quando eu avisto dentro do alojamento de soldados, o que eu avisto? Um soldado que recusou de almoçar com a tropa. Ele estava sozinho, sentado em sua cama, se alimentando do pão da vida, lendo a palavra de Deus. Eu acredito que quando eu e os 14 jejuávamos para o diabo naquela terça-feira, aquele homem estava com um compromisso com Deus Altíssimo, pois ele recusou de almoçar para a tropa, ele estava sozinho, lendo a palavra de Deus. Quando os homens que comigo estavam, disseram: vamos falar com ele, Ravengar, que o Deus que ele serve é um Deus ultrapassado, é um Deus de livros, é um Deus de historinhas. Eu então gostei, porque eu queria mostrar para eles o quanto eu tinha autoridade e o quanto eu tinha poderes. E eu adentrei juntamente com os homens dentro do alojamento, cercamos a cama do rapaz, eu bati violentamente no ombro dele e disse: se coloque de pé, feche esse livro que eu quero falar com você. Ele fecha imediatamente o livro que lia, se coloca de pé no nosso meio, pois tanto, irmãos, eram 15 homens contra um. Qual era o besta que não iria obedecer? Ele se colocou rapidamente de pé e disse: sim, Amaral, o que é que vocês desejam de mim? Eu aponto o meu dedo para ele e digo assim: eu quero falar com você, que o Deus que tu serve é um Deus de livros, é um Deus de historinhas, é um Deus que perdeu o poder. Tu quer que eu mostre para você o que é verdadeiramente ter uma deidade? Você quer que eu mostre para você como você pode irradiar a sua luz para iluminar o mundo Gaia? Eu posso fazer contigo, crente, conforme bem fez aquele judeu a qual tu segue. Tu segue um judeu que despertou um Deus que havia nele, e eu também consigo despertar o Deus que há em você. Ele virou para mim e disse: Amaral, Amaral, Satanás cegou o teu entendimento, e desses aí que te seguem, para que não venha resplandecer em vocês a glória do Deus a qual eu sirvo. Irmãos, quando aquele homem falou tal coisa comigo, os que comigo estavam virou para mim e disse: Ravengar, este crente está te desafiando. Vamos aproveitar enquanto a companhia está no refeitório, vamos dar um sacode nesse crente, vamos dar uma mão. E está te desafiando. Espera um pouquinho, tu está me desafiando, crente? Tu está pensando que eu sou esses macumbeirinho requezeiro, macumbeirinho de 99, de quinta categoria, pé de chinelo, que nem macumba sabe fazer direito? Não sabe acender uma vela para Egum e pensa que está fazendo alguma coisa? Eu vou pensar, eu vou acabar com a tua vida se você pensar em me desafiar. Ele disse: Amaral, não fui eu que fui a vocês, foi vocês que vieram a mim, e eu não estive te desafiando até agora, mas se desafio vocês querem, desafio vocês vão ter. Irmãos, olha com que eu já estava mexendo. Eu fico imaginando agora, irmãos, o que aconteceu naquele dia. Eu imagino Jesus sentado no trono de glória, amados raios saindo de todas as direções, olhando para mim lá do céu e citando Deuteronômio 32:39. Eu sou o Senhor e não há Deus comigo. Eu mato, faço viver, eu viro e saio, e não há ninguém que escape das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? É o
imaginei. Irmãos, é o que eu imagino hoje, o que estava acontecendo naquele dia. Eu dizia assim: você está pensando em desafio, eu vou acabar com a tua vida. Ele dizia: Amaral, tu quer desafio? Ele pega do seu bolso a sua carteira, tira da sua carteira rapidamente a xerox do seu documento e coloca em minhas mãos dizendo: toma! Quer desafio? Desafio então você vai ter agora. Diante desses que te seguem, eu te digo: faça deste documento, Amaral, o que você quiser. Como você bem vê, aí tem meu nome todo, William Begres Bastos. Vocês me conhecem como Soldado Bastos, mas meu nome está todo aí. Tem a minha foto, está diferente, mas não se preocupe, sou eu. Eu sei que o Brasil é grande e provavelmente tem alguém com o mesmo nome e sobrenome do que o meu. Se o nome e sobrenome não for válido, não tem problema. Você pode errar o alvo e acertar alguém que não tem nada a ver. Tem o número do meu RG, tem a minha assinatura, tem o dia, o mês e o ano do meu nascimento. Não tem como errar, Amaral, porque o desafio já está de pé. Faça o que você quiser comigo. Se acontecer alguma coisa comigo, eu te prometo que eu pego esse meu livro, vou rasgar capa a capa, toco fogo, bato minha cabeça no seu altar e vou servir os teus deuses mais do que tu serve. Mas Amaral, se nada acontecer comigo, é você que vai levar os teus joelhos por terra e vai reconhecer Jesus como Salvador. Irmãos, começou a grande batalha. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, sim contra os principados, potestades, dominadores desse século nas regiões celestiais. A tua luta, a tua guerra não é contra aquele que te persegue no trabalho. A tua guerra não é contra a tua vizinha, teu vizinho que te olha de mal olhado. A tua guerra não é aquele que fala mal de você, não. Você tem que amá-los, você tem que abençoá-los. A tua guerra é contra os demônios, potestades, principados que dominam essas pessoas. Eu creio que através das orações esses demônios já caem por terra para a glória de Deus. Tu crê nisso? Diga glória a Deus. Eu pego aquele documento e digo: eu vou desgraçar você. Eu vou acabar com a tua vida. Os homens que comigo disseram assim: agora quero ver, Amaral. Agora o bicho pegou. Eu digo: e pegou mesmo. Você vai ver. Eu comecei a trabalhar pesado para a vida daquele homem. Fiz ebó de língua, ebó do pé do porco, ebó do prego enferrujado. Consultei livro de São Cipriano, capa de aço, com folhas de amianto, livro da Cruz de Caravaca, Ré de Santo Antônio, cabra preta. Irmãos, eu trabalhei com todos os níveis de espírito para acabar com aquele homem. Irmãos, no dia seguinte, eu estava lá no quartel. A Irmandade se reuniu e disseram: trabalhou para o crente? Eu trabalhei, pronto. Se o cavalo da pava não trabalhou para o crente, vai acontecer com ele alguma coisa esse dia. Espere e veja. Você vai ver quem eu sou. Irmãos, primeiro dia eu estava ansioso para que acontecesse alguma coisa com aquele homem. Primeiro dia. Irmãos, primeiro dia. Lá estava ele, com o folheto evangelístico, entregando para os seus companheiros, dizendo: Jesus te ama e tem uma obra na sua vida. Eu olhei para ele de rabo de olho, de cara séria, cara mal, e enquanto eu olhava para ele com aquele olhar tenebroso, ele metia na sua face aquele sorriso Elma Chips. Sabe aquele sorriso Elma Chips? As crianças gostam muito daquele Elma Chips. Nem sei se vende ainda. É aquele bonecão cabeção que tem um dente grandão. Então, é aquele sorriso que ele colocou na face. Irmão, no segundo dia eu estava ansioso. E no segundo dia eu vejo ele de joelhos dobrados, orando e buscando a face do seu Senhor. Eu digo: não é possível. E quando ele olhava para mim, mais uma vez com um sorriso estampado na face. Eu digo: como é que pode um negócio desse? Irmãos, quando eu encontro com ele outro dia, lá estava ele falando de Jesus também com um sorriso na face. O sorriso daquele crente fazia uma guerra no meu interior. Como pode? Como pode esse camarada encontrar felicidade? Meu Deus! Irmãos, você sabe qual é a derrota daqueles que querem ver a tua ruína? Eu vou te falar aqui um segredo. Sabe aquela pessoa que fala mal de você? Sabe aquela pessoa que quer ver o teu mal? Sabe qual é a derrota deles? É quando começa a contemplar na tua face um sorriso estampado no rosto.
É quando começa a ouvir da tua boca um louvor a Deus, louvando, bendizendo, enaltecendo o nome do Senhor, o nome do Senhor. Aí eles vão dizer assim: como é que pode? Ela está passando por luta, ela está passando por dificuldade, olha o vento que ele está passando, mas ainda encontra a felicidade para louvar a Deus. Irmãos, você é a carta viva. O mundo precisa ver Cristo em tudo. Em tudo. Ah, irmãos, no quarto dia, o expediente encerra, era 5 horas da tarde, ouvimos o toque da corneta e corremos para o banheiro. O banheiro do quartel, quem já foi militar sabe muito bem o que eu vou dizer aqui. É praticamente a metade desse tempo. Imagine 10 chuveiros aproximadamente enfileirados. Eu estou lá, tomando meu banho debaixo de um chuveiro daquele. Os chuveiros todos ocupados. Enquanto eu estou passando meu sabonete, quem está no chuveiro do lado? Aquele crente. Com uma de suas mãos essa do seu corpo, a outra mão erguida, louvando o nome do Senhor, dizendo: não acredito que até debaixo do chuveiro esse crente está rezando. Eu não acredito, até debaixo d'água esse crente não para de falar desse Deus. Ou alguma coisa aconteceu pesado com ele está rindo para mim para disfarçar. Olha, ou ele está debochando realmente da minha face. Não é possível que nem debaixo d'água esse fogo se apague, irmãos. Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Essa chama que o Senhor abençoou na tua vida não tem que apagar, irmãos. 7 dias se foram e a cobrança era intensa. Cadê o Mundunga, Rabegar? Cadê o Catimbó, Rabegar? É o teu nome que está em jogo. Ele já está debochando da irmandade. É o que já estão se falando por aí fora. Não nada acontece com ele. Eu digo aqui, vamos juntar nossas forças. Agora é 15 contra 1. Agora é 15 contra 1. Agora ele vai ver o que é bom para tosse. Aqui o nome dele. Vamos juntar agora a nossa força. Esse homem tem que cair. Irmãos, enquanto estávamos reunidos para tentar destruir a vida daquele homem de uma vez por todas, eu vejo aquele homem passando no corredor do batalhão. E quando eu vejo ele passando no corredor do batalhão, estávamos numa distância, eu comando aqui, ele lá fora. Eu grito: crente! Ele olha para mim. E olha como? Com um sorriso estampado na face. Irmãos, e quando ele olha para mim, ele diz assim: vem aqui! Eu estava com a minha irmandade atrás de mim. Lá vinha ele. Irmãos, e se aproximava. E quando ele se aproximava, a farda camuflada daquele homem não tinha divisas. Ele não era cabo, ele não era sargento. No seu ombro não havia um losango, pois ele não era um suboficial. Não havia estrelas. Ele não era primeiro tenente, segundo tenente, nem capitão. Não havia gemada. Ele não era major, tenente, coronel, nem coronel. Não havia um emblema do exército, pois ele não era um general. Ele era simplesmente um soldado do exército brasileiro. Mas o semblante daquele homem era de um oficial da corte celestial. Ele vinha com autoridade, irmãos. Era algo diferenciado. E quando ele vinha em minha direção, o inimigo falava ao meu ouvido: agora tenta, vamos convencê-lo. Irmãos, o poder do convencimento. Quer ver uma coisa? Eu posso esgoelar-me aqui a noite inteira, falar que você é uma bênção, falar que você é vitorioso, falar que você é mais que vencedor. Muitas das vezes entra aqui e sai por aqui. Agora quer ver? Vai alguém te amaldiçoar. O sangue de Jesus tem poder. Aí já começa a fazer o sinal contrário, já começa a pedir oração. Ou seja, as pessoas, elas acreditam mais na palavra da maldição do que na palavra da bênção. Vai alguém abençoar, a pessoa duvida. Mas vai alguém amaldiçoar, aí acredita. É mais fácil acreditar numa palavra maldita do que uma palavra bendita. E eu comecei a falar a mim mesmo, e o inimigo no meu ouvido lança
fosse uma maldição vaticinada. Pois uma maldição vaticinada, ela é pior do que uma maldição demandada. A maldição demandada é uma obra de feitiço, é uma mundrunga, é uma simpatia, seja lá o que for. Demandada. Agora, vaticinada é aquela que é proferida, é aquela que é dita, é aquela que diz: você é um zero esquerdo, você nunca vai conseguir nada, olha, você é um derrotado. Você pode perceber que a pessoa cai o seu semblante quando escuta tal coisa. Ah, irmãos, quando ele se aproximava, então eu digo assim: isso que eu vou usar. Eu juntei os meus pés, fiz um símbolo conhecido como a mão chifrada, fiz uma invocação para tentar mesmo convencê-lo. Ele se aproximando, cuspi, escarrei, cuspi na ponta dos dedos e apontei para ele dizendo: eu estou trabalhando para desgraçar a sua vida, crente miserável. Enquanto eu apontei para ele a mão chifrada, irmãos, ele se aproximava, apontava o dedo de profeta e dizia: eu sei que tu trabalha para mim, mas uma coisa eu quero que tu saiba, Amaral: enquanto você estará na tua casa, no teu chiqueiro, trabalhando para me destruir, saiba você que eu estou na casa do meu Deus, depositando você no altar do meu Senhor, porque eu sei que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Cadê os justos aqui? Já chegaram, os justos já chegaram. Os justos já chegaram. A tua oração, irmãos, ela é poderosa. Você não tem noção do poder que há em tua oração. Pastor, mas eu não sei orar bonito. Deus não está interessado em orações bonitas. Deus não está nem aí para orações articuladas, cheias de poesias. Ele não está nem aí. Ele quer um coração sincero. É você dobrar os teus joelhos e falar assim: Senhor, eu não estou com vontade de orar, eu não quero estar aqui, mas eu estou de joelho, sabe, Senhor, o quanto eu preciso. Senhor, eu estou sem força. Senhor, pega minhas mãos, estou nas mãos de Deus ao teu favor. Tu não tem noção. A tua oração, o teu glória a Deus é mais poderoso do que qualquer coisa que se levante. Quando ele me falou tal coisa, eu virei para ele assim: para de rezar por mim. Eu não quero saber da tua reza, da tua prece, nem do teu saravá. Eu só quero saber apenas uma coisa, crente: porque até hoje nada aconteceu contigo. Ele se aproximou, ele não estava aí perto de mim, estava uma distância como daqui até esse pedestal, um pouquinho mais. Quando eu falando com ele, eu vejo ele fechar os punhos. Ai, irmãos, aquilo não prestou. Quando eu vejo ele fechar os punhos, eu também fecho os meus e começo a me armar. Bem, qual foi? Qual é? Eu vejo ele fechar os punhos. Eu digo: eu não quero saber da tua oração, eu não quero saber da tua reza. Ele fecha os punhos: você quer saber? Porque nada aconteceu comigo. Eu digo: é isso que eu quero saber. Ao fechar os punhos, ele dá um soco, mas não em mim. Ele dá um soco, dando um gancho ao céu, dizendo: glória a Deus. Amaral, para a tua única pergunta, eu lhe dou 3 respostas. Você conhece Salmo 91? Eu digo: Salmo o quê? Ele disse: Salmo 91. Conhece? Já vem na minha cabeça. Olha o que vem na minha mente: um saco de sal de 50 quilos. É o que vem na minha mente. Um saco de sal de 50 quilos. Escrito naquele saco de 50 quilos de sal, 91. Eu então pensei: ele pega um punhado daquele sal e joga para o alto para desfazer as minhas magias. Eu não sei. Eu digo: Salmo, quem disse Salmo 91 conhece? Porque assim, rapaz, eu conheço o salvita, sal cisne, sal lento, sal grosso, sal refinado. Agora, Salmo 91, não sei que marca de sal é essa e aonde vende. Ele disse: só apenas te darei o primeiro verso: aquele que habita. Só os que habitam, diga glória a Deus. Não é para qualquer um, irmãos, é aquele que habita. Cadê aqueles que habitam? Já chegaram aqui nesta noite? Aquele que habita do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente ficará desesperado. É assim? Ficará desesperado? Ficará atormentado? É o que então? Ficará perturbado. A sombra do Onipotente? Eu não ouvi. Eu não ouvi, irmão. Então diga ao irmão que está ao seu lado: você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Se ele estiver habitado no esconderijo
Conselho do Altíssimo, então responda e diga assim: então descanse. Não te perturbes, não assole a tua alma, descanse. Pastor, é fácil falar isso, você está aí pregando, eu estou aqui, só o vento, só Deus sabe o vento que eu estou passando. É fácil falar, quero ver viver, irmãos. Ai, irmãos, se tu soubesse. Descanse no esconderijo do Altíssimo, descansa. Para que perder o sono? Para que ficar atormentado? Minha esposa estava fazendo até um vídeo esses dias, eu gostei muito. Para que perder o sono? Para que ficar atormentado? E aí, a tua insônia resolveu o problema? Qual é a ordem de Deus em meio às lutas? Em meio a essa tamanha dívida? Em meio a esse problema? Vai adiantar ficar preocupado? A ordem de Deus é qual? Descansar. Senhor, está em tuas mãos. Descansa. Aí quando ele falou tal coisa, ele disse assim: a segunda resposta que eu te dou é esta, Amaral. Tu conheces sangue de pato, galinha, de cabra, de boi, de vaca, de touro, de porco, de pombo, mas não conheces o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu invoco o sangue do Cordeiro, ele me purifica de todo pecado. Ó, irmãos, quando ele me falou tal coisa, eu já comecei a perceber algo diferenciado. Era uma autoridade sobrenatural. E a terceira vez que ele me falou, ele falou assim: tu sabes por que nada aconteceu comigo? Tu já ouviu falar do ai de Deus? Eu digo: ah, rapaz, se o seu Deus falar e o seu Deus não presta. Eu sei que meus deuses estão aí lá, grito, gargalhada, subir. Agora, ai do Covid. Então você vai ouvir hoje pela primeira vez Zacarias 2,8. Ai daquele que tocar em um dos meus pequeninos, porque eles para mim são a menina dos meus olhos. Eu percebi, irmãos, que na vida daquele homem havia uma autoridade. E ele disse ainda, me disse algo tremendo. Ele ainda disse assim: Amaral, antes de darmos baixa desta unidade, tu ainda irá me saudar com a paz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu digo: ah, rapaz, tu nunca vai ver eu fazer tal coisa. Eu ser crente, usar até em gravata, colocar a Bíblia debaixo do braço e gritar glória a Deus, eu aqui num bando de doido. Tu nunca irá ver eu fazer uma besteira como essa. Irmãos, olha hoje eu aqui. Lembra de como você falava outrora? Eu vou deixar meu baile funk, eu vou deixar meu pagodinho, eu vou deixar minha escola de samba, eu vou deixar minha cerveja, eu vou deixar meu baile, eu vou deixar meu baseado, o meu Belém, meu pocinho, eu vou deixar. Olha você hoje aí. Não foi vós que escolheste a mim, diz o Senhor. Fui eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vais e deis fruto. Irmãos, percebemos que na vida daquele homem havia uma autoridade. Da mesma forma como todos aqueles que chegaram diante a Daniel, ao encontrar Daniel orando, eles perceberam que vale a pena, mesmo o decreto estar assinado, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena. Vale a pena. E eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos. Isso foi no ano de 1994. O ano de 1994 foi embora. E eu percebia na vida daquele homem algo tremendo. Aonde o Bastos estava, eu não ia. E aonde eu estava, ele chegava, eu saía. Porque eu via que na vida daquele homem era diferenciado. O ano de 1994 foi embora. Entrou então o ano de 1995. Irmãos, no ano de 1995, Deus colocou-me no meu caminho um soldado que entrou naquele ano. O nome daquele cidadão era Oséias Alexandre Pedra. Meu nome, José Luiz
Luiz Alves do Amaral. Nome de guerra, Soldado Amaral. O nome daquele homem, Oséias Alexandre Pedra. Qual era o nome de guerra daquele soldado? Soldado Pedra. Vocês conhecem ele? Soldado Pedra. Olha o que Deus fez. Deus coloca uma pedra no meu caminho, uma pedra no meu sapato, uma pedra para pregar a pedra angular e a pedra de esquina. Irmãos, era um homem que trabalhava no rancho, e quando ele estava lá no rancho, com a bandeja nas mãos, e ele com uma cuia de feijão, ele viu escrito na minha manicata Amaral, ele falou assim: você que é o bruxo? Eu digo: sim, sou eu. Ah, rapaz, eu quero saber mais sobre você. O que aconteceu com aquele homem depois daquele encontro, irmãos? Almoçamos e ele falou para mim: puxa, você é entendedor, você conhece muita coisa, você sabe ler futuro? Eu digo: sei. E eu comecei a citar alguns nomes. Quero saber mais sobre você. Por que razão Deus me colocou pedra no meu caminho? Querem saber, irmãos, o que aconteceu comigo naquele dia? E querem saber o que aconteceu com ele também? Quantos querem saber? Fale assim: fale, pastor. Vem amanhã. Vem amanhã. Você vai entender, irmãos, como Deus então me resgatou para a sua presença. Como Deus levou-me à sua presença, usando aquele soldado Pedro. E lembrando que no ano de 1994, o ano que passou, aquele soldado Bastos, o William Meglis Bastos, havia dito: antes de darmos baixa desta unidade, pode me saudar com a parte do Senhor. Uma das coisas, irmãos, que o Espírito Santo Deus fala no meu coração: quer ver algo acontecer na vida daquele que você ama? Quer ver o sobrenatural acontecer na sua vida? O Senhor Deus ordena a você: profetize, declare, em nome de Jesus, mesmo que para você esteja difícil. Se você está vendo seu filho ou sua filha perdida, começa a partir de agora a declarar: em nome de Jesus, você será salvo. Em nome de Jesus, a unção de Deus será restabelecida. Em nome de Jesus, aquela porta já está aberta, mesmo que os teus olhos contemplem coisas contrárias. Comece a profetizar e contemplarás, irmãos, a bênção de Deus sobre a sua vida. Quantos concordam comigo? Diga glória a Deus. Irmãos, eu queria que nesse momento você pegasse a sua água. Pegue a sua água. Pegue a sua água. Eu vou fazer essa oração, mas depois dessa oração eu tenho algo a ministrar ao teu coração. E no finalzinho eu quero orar por enfermidades. Por enfermidades. Se alguém nessa noite que encontra-se enfermo, com algum caroço, alguma doença, seja ele psíquica, seja ele espiritual, física, emocional, não importa. O Senhor dos Exércitos vai operar de uma forma poderosa, mesmo aí onde você está. Eu queria que você agora tomasse essa água que está em tuas mãos aí, em nome de Jesus, mesmo assentado, e você irá levantá-la para o alto. Levante para o alto, levante para o alto, levante para o alto, e fechasse os teus olhos nesse instante. Nas tuas mãos, irmãos, está simplesmente uma garrafa de água. Uma garrafa de água. Mas no mundo espiritual, como eu falei aqui no início, essa garrafa de água representará o seu ente querido. Eu não sei quem. Se é seu marido, se é sua esposa, se é seus filhos, seus pais. É aquela pessoa que está nas drogas, na prostituição, seja lá onde for. Deus conhece. Eu queria que você agora trouxesse na sua mente essa pessoa que você está representando agora.
em nome de Jesus, e estivesse ligado com Deus nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Aí está, Senhor Deus, estas vidas. Senhor, a tua palavra revela-nos que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu sei, Senhor, que há muitos justos aqui nesta noite. Pessoas, ó Deus, que estão intercedendo e clamando por este ente querido. Por esta mulher, por este homem, por esta jovem, por este senhor, por esta senhora, por esta criança. Ó Senhor Deus, olha aí, ó Pai, como esta pessoa tem sido alvo do nosso adversário para a destruição. Foi uma obra de magia, uma obra, uma mondronga, seja ela quem for, Senhor Deus, uma palavra maldita, uma palavra de maldição vacinada, uma maldição demandada. Senhor, enfim, Tu conheces, Senhor Deus, esta vida. Vai ao encontro dela agora, Senhor. Ó Deus, que Tu venhas derramar da Tua unção sobre esta vida de uma forma especial. Ó Pai amado, e que estas garrafas, repletas de águas cristalinas, representam, Senhor Deus, neste momento, esta vida. Pai amado, que a Tua unção repouse sobre esta pessoa, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, e queremos apresentar, Senhor Deus, a Teus cuidados a cada uma destas vidas, pelo poder que há no nome de Jesus. Diga comigo aqui assim, irmãos, em nome de Jesus. Está fraco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu entrego em Tuas mãos. Aí você fala o nome desta pessoa que você está intercedendo, pode falar. Eu entrego em Tuas mãos. Eu entrego em Teus cuidados. Senhor da glória, toma em Tuas mãos agora, que a Tua unção, a Tua glória, Senhor, ó Deus, repouse sobre esta vida, em nome de Jesus, e que esta água agora seja representada a esta vida, para que o Teu nome venha ser exaltado e glorificado para sempre, em nome de glória a Deus. Guarde a sua alma agora e levante a sua mão para o alto em nome de Jesus e dê para Jesus a linda salva de palmas que você possa apresentar nesta hora. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você, como eu falei aqui, você que está enfermo, ou enfermo na área psíquica, na área emocional, na área física. Eu quero orar por você. Pastor, eu tenho um caroço no meu corpo. Senhor, eu tenho uma dor intensa nas minhas pernas. Eu vou orar por você. Mas antes, eu quero ministrar algo para a tua vida, irmãos. Eu quero ministrar algo para o seu viver. Eu vou pedir para que a serva de Deus abra para mim o livro dos Salmos. O livro dos Salmos. Salmo de número 50.